Bom, o livro, como as pessoas que adquiriram viram, e como a divulgação que nós fizemos também, né, tem um capítulo sobre... Inicia com um capítulo sobre ciência e valores nos movimentos populares, passa a tratar do neoliberalismo e dos direitos de propriedade intelectual, né, na ciência e na tecnologia, passa para as formas de autonomia da ciência, né? E depois temos 3 capítulos que tratam da questão da inovação, né? De como o neoliberalismo entra nas universidades a partir dessa questão da inovação, né? A discussão sobre a inovação e de como, vamos dizer, torna menos importante a ciência básica, né? E alinha, de certa maneira, a questão da ciência básica também com as humanidades, né? Que dificilmente produzem inovações, né, etc. Então, passa por um capítulo sobre Marx como discípulo de Aristóteles e vai para a avaliação neoliberal, né, um capítulo grande, final, que trata da questão da avaliação neoliberal da academia, né? Então, bom, a ideia foi de nós termos uma conversa com as pessoas que se interessaram pelo livro e que adquiriram o livro, né? E então eu vou passar, dessa maneira, vou passar a palavra para o Marcos, que vai fazer uma breve apresentação, e depois nós abrimos para conversa, para, né, uma conversa em torno dos temas que foram tratados aqui no livro. Marcos, com você, então. Ok. Bom, para começar, boa tarde a todas e todos. Um agradecimento ao Pablo pela organização dessa conversa e também pelo muito que ele trabalhou para que saísse esse livro, né? Então, eu vou só contar um episódio e depois perguntar a opinião de vocês, né? O episódio é o seguinte: em junho foi publicado um livro pela reitoria da USP, né? Um livro intitulado USP, Novos Tempos, Novos Olhares. E é uma coletânea de textos, né, de várias personalidades importantes na USP. E como, né, eu tenho me interessado pela inovação, eu logo me concentrei em 3 artigos que têm inovação no título, e um deles que me chamou mais atenção, de autoria do professor Guilherme Ari Plonsky, que atualmente é o diretor do Instituto de Estudos Avançados e também já ocupou vários cargos importantes na universidade e também em outras instituições fora da universidade, né? Então, esse capítulo do professor Plonsky trata, então, da inovação, e eu, enfim, não concordei com as ideias que ele apresenta e escrevi uma pequena nota que foi publicado no Jornal da USP, né? Mas, nesse momento, aconteceu algo de interessante, eu acho. O fato é que, ao tratar desse problema da inovação, eu estava há muito tempo meio que encafifado ou incomodado com um aspecto que tem primordialmente a ver com as expressões, né, ciência, tecnologia e inovação, e também pesquisa e inovação. Então, eu sempre sentia que tinha alguma coisa errada aí, não sabia bem o que era, que, como acontece às vezes, né, a gente só entende o problema quando aparece a solução. E a solução que me apareceu foi essa, né? O que estaria sentindo de estranho nessas expressões, né? Então, quando se fala em ciência e tecnologia, é possível adotar uma posição, assim, uma visão estática, né? Como está a filosofia, a ciência e a tecnologia num determinado instante do tempo, né? Uma visão, assim, estática, como se fosse uma foto. Acontece, entretanto, que a ciência e a tecnologia moderna, elas já nascem muito impregnadas com essa ideia de progresso, né, de avanço, de algo que está sempre se desenvolvendo, né? Como diz
famoso relatório do Vannevar Bush, né? Ciência, o crescimento sem limites, né? Science, enfim. Então, quer dizer, a ciência e a tecnologia já tem em si essa ideia do crescimento, do avanço constante, né? E isso acho que faz com que essa visão assim estática seja muito proveitosa, né? Muito pouco fecunda. A ideia é que, então, que ciência e tecnologia já tem em si essa ideia de inovação. Isso por quê? Aí entra a pesquisa, né? Dentro dessa perspectiva de um desenvolvimento constante, o que leva ao crescimento, ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia? É a pesquisa, né? Mas a pesquisa, o que é? Sempre uma tentativa de dar uma resposta a alguma pergunta ainda não respondida, né? Quando a pesquisa tem bom resultado, o que se tem é uma coisa nova, né? Uma nova resposta para o problema que poderia já existir ou não. Uma coisa nova, ou seja, uma inovação, seja no sentido mais amplo dos dicionários, ou seja no sentido mercadológico do inovacionismo, né? No caso da tecnologia, o que se tem, então, é algo de novo, uma inovação. Isso significa que essa ideia de inovação já está contida na ideia de pesquisa, né? E se já está contida, eu acho que existe aí um equívoco lógico, né? É um pouco assim um equívoco que consiste em acrescentar ao todo uma parte do todo, né? E aí o que me pareceu como esclarecimento do meu incômodo foi isso, né? A ideia de que aí tem um equívoco, um erro lógico, e que talvez seja explicado assim, fazendo uma analogia, né? Então, pensem, por exemplo, a ciência e a tecnologia estão sempre em desenvolvimento, né? Agora, o que acontece? Acontece que isso é análogo, como você dissesse, né? O ferro, os metais e o ferro se expandem quando aquecidos. Ora, do ponto de vista lógico, você vai dizer, não, mas o ferro... Né? Desculpa. Ferro é um metal, né? Não faz sentido dizer os metais, todos os metais e o ferro, né? Então, eu acho que isso é o que acontece, né? Quando você fala a pesquisa e a inovação. Tem aí uma parte, né, que faz parte de um todo maior. Era isso, então, que eu queria expor e é como uma pergunta, né? O que vocês acham desse raciocínio? É isso, então. Obrigado. Obrigado, Marco. Passo a palavra para o Pablo. Isso, não. Então, abrimos para a conversa, a partir dessa rápida fala do Marco sobre essa questão da inovação, né? É interessante como essa coisa se torna hegemônica, né? Eu fiquei muito espantado quando percebi que na Faculdade de Filosofia havia se mudado os estatutos para colocar que, né, nós, na Faculdade de Filosofia, estamos fundamentalmente preocupados, né, prioritariamente preocupados com inovação, né? Saiu aquela questão de formar cidadãos, né, que seriam capazes de ter, né, uma visão crítica, né, para a questão de que tem que fazer inovação. Sim, né? Isso repercutiu muito claramente, por exemplo, nas ciências sociais, né? As classificações de ciências sociais é ciências sociais aplicada, né? E, obviamente, o que se pensa é, nas ciências sociais, produzir quadros para a administração, né? Vamos dizer, para a gestão, né? Nos mais variados, né, níveis, né? Mas essa seria a ideia, né? Eliminar o aspecto crítico ou propriamente teórico, né? Para ficar limitado às questões mais práticas, né?
O problema é que há, obviamente, uma tensão com o que se entende por inovação, né? Inovação não é só a produção de algo novo, é alguma coisa, é a produção de uma mercadoria nova, né? De algo novo que eu possa colocar no mercado, né? Vender, certo? Basicamente, né? Então, enfim. Se alguém gostar de se manifestar, de dizer... O Pablo, já que ninguém quer falar, eu posso falar com ele aqui do lado, mas então, só para ver se esquenta um pouco, né? Porque eu fico escandalizada com isso que você falou agora. Quer dizer que na filosofia a inovação também entrou para a filosofia, também tem que fazer inovações, porque daí, isso que o Marcos disse, que ele vê como erro lógico, ele como lógico que é, né, de carteirinha, eu acho bem interessante essa maneira como ele coloca a coisa, ou seja, é um erro lógico, um equívoco lógico, acrescentar algo que já contém-se a ideia de progresso, de desenvolvimento, por alguma coisa que já faz parte como se fosse algo a mais. Agora você diz, bom, mas é porque é visto como uma mercadoria, né? Quer dizer, a inovação tem, do jeito que está sendo vista atualmente, é porque significa mercantilização, é algo novo para ser posto no mercado. Então, seria muito mais honesto da parte da universidade, em vez de colocar inovação, ou acrescentar a ideia de mercadoria, né? E mercadoria, e mercantilização, você entende? Aí sim teríamos algo que seria honesto, né? É um troço muito escandaloso, de fato, né? Pode-se acrescentar também que, tradicionalmente, na ciência e tecnologia, se usavam outros termos, né, que não inovação. Então, sei lá, na ciência teórica, na ciência básica, você fala de um avanço, de uma descoberta de uma lei, na tecnologia, de uma invenção. Aliás, muito interessante essa palavra invenção, né, que acaba em desuso, mas me lembro de ter lido, quando adolescente, uma história das invenções, né, que funcionava perfeitamente sem ficar falando em inovação, né? Então, inovação aí aparece realmente como uma coisa falsamente nova, né? Falsamente nova de um certo ponto de vista e de um outro ponto de vista muito limitado, né? Invenção que é rentável, digamos, né? Em poucas palavras. Porque atualmente a inovação aparece em tudo, absolutamente tudo, né? Em qualquer coisa que aparece um pouquinho diferente, já é como se é uma moda. No fundo é isso, né? Um modismo. Agora, o que é escandaloso é que a universidade e a faculdade de filosofia têm aderido a isso, né? A publicidade também se aproveitou desse termo, né? E também, de maneira geral, virou, qualquer coisa para ser bom precisa ser inovação, né? Tem um pequeno ateliê de costura, de conserto de roupas aqui perto de casa, né? E também aparece inovação, né? Costura inovadora, algo assim, né? Então, atinge, assim, pessoas que nem sabem da existência da ciência, da tecnologia, quanto tal, né? Também se apropriaram do termo. Eu queria falar um pouquinho aí, para ver se eu entendi como falaram na Faculdade de Filosofia. Falar na Faculdade de Filosofia da USP é como falar da minha família, mais do que da minha família. Nos meus 80 anos de vida, eu tenho 60 dentro da USP, então fiquei muito... Eu não entendi direito, mas propôs-se, é oficial que a palavra inovação entra na definição Faculdades de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e inovação, entrou isso? Esse absurdo entrou ou não? Eu só não sei se eu entendi direito. Não alterou o nome da faculdade, obviamente, mas está nos estatutos. Entrou nos estatutos. A modificação dos estatutos, né? E onde, certo, entra como um dos principais objetivos a inovação. Produção de inovação. Né?
sem que a gente saiba muito bem o que é. Quer dizer, a gente sabe muito bem o que é inovação quando ela está ligada ao mercado. Por quê? A inovação está intimamente ligada a patentes. Eu tenho alguma coisa nova, uma mercadoria nova, um processo novo, eu patenteio, certo? E esse patenteamento faz parte dessa concepção de inovação. No caso da filosofia, eu não sei muito bem o que a gente patentearia. Né? A Nina colocou uma mensagem aqui que eu acho que explica bem. Vocês viram? No juramento que fiz em 2020, ao me formar em filosofia, tive que jurar trabalhar pela inovação das ciências humanas no Brasil. É um escândalo isso. Como seria a inovação nas ciências humanas? Então, pois é. Não, mas o divertido é que, quando a Faculdade de Filosofia foi fundada, virou depois um cacuete, mas os professores usavam um jaleco branco, que era para mostrar que era uma faculdade séria, porque o pessoal fazia ciência. Então, se fantasiavam de cientistas, embora não pudesse ser aplicado critérios, digamos, estritamente científicos, embora fosse uma faculdade de filosofia, ciências e letras, depois ficou só ciências humanas, com a reforma, mas antes era de ciência, física, química, matemática, estava a biologia, estava tudo lá, mas era ciência básica. Então, a grande inovação da Faculdade de Filosofia foi fazer pesquisa pela pesquisa, sem nenhum cuidado com vender ou patentear qualquer coisa. Não passou pela cabeça de ninguém. E o modelo era o modelo, digamos, Humboldtiano da universidade. E foi pela primeira vez, pelo menos o que diziam os pais fundadores da Faculdade de Filosofia, pela primeira vez se fez, digamos, se estudava a ciência, pelo conhecimento, e não para produzir inovação. Ninguém entenderia do que o senhor está falando exatamente, inovação. O que tem que fazer lá na sua cadeira de física, por exemplo, chamasse a cadeira do Mário Schoenberg, tinha um nome muito romântico, chamava-se Mecânica Celeste. O que seria uma inovação na mecânica celeste? Que naquela época, nos anos 40, em que tínhamos um comunista dirigindo a mecânica celeste. Veja só mais essa fantasia. Mas, atualmente, eu, por exemplo, quando estou velhinho, então posso falar dessas coisas. Quando eu fui fazer meu doutorado em filosofia na França, era para fazer um doutorado porque a carreira assim o exigia, para que eu me tornasse um professor, digamos, no mínimo competente. E recebi uma bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa da FAPESP, mas, num certo momento, eu não sabia como é que funcionava isso, uma bolsa para fazer um doutorado. Então, eu disse, olha, eu vou escrever, e quando estiver pronto, eu defendo e mando para a faculdade para arquivar na biblioteca. Aí eu tinha duas partes da minha tese. E até chegar ao fim da redação da primeira parte, demorou 1 ano, 2, mais ou menos, 1 ano e pouco. E eu tinha que mandar relatórios, dizendo o que eu estava fazendo. E eu mandava relatório de 10 linhas, 20 linhas, estou estudando. Vou à Biblioteca Nacional, em Paris, estou lendo isso, estou lendo o meu autor, que no caso era o Hegel, e pronto. Aí vinha cartinhas da FAPESP dizendo, olha, o bolsista não está apresentando resultados nas suas pesquisas. Mas eu falei em filosofia. O que é pesquisa em filosofia? Eu leio livros de filosofia sobre o meu assunto, mas não, o que é pesquisa? Já naquele momento já estava plantado a sementinha da pesquisa como ter resultado. O resultado é produzir uma tese razoável, que não envergonhasse a faculdade e, de certa maneira, configurasse o perfil de um bom professor que não fosse dizer bobagem para os seus futuros alunos. É ponto. Mas já vinha naquele momento, ele não tem apresentado pesquisa. Aí eu mandei, quando veio a terceira reclamação, eu mandei a primeira parte já redigida, umas 200 páginas, a tese tinha 400 páginas, que é um exagero, né? Até os franceses acharam exagerar. Eu mandei as 200 páginas, está aí, ó, pesquisa está aí, resultado do que eu fiz nesses 2 anos na França, não fiquei coçando. E escrevi.
Aí eu soube que o meu parecerista na FAPESP era uma pessoa que vinha das ciências humanas. Bem dizer, ficava entre a literatura, enfim, era a faculdade de filosofia, ciências, letras e assim por diante. E eu disse, gostaria de esclarecer o ilustre parecerista, porque eu faço filosofia, portanto, não é ciência que envolve pesquisa. Em filosofia é diferente. Eu acho que a pessoa não é da área, então deve ser um cientista, deve ser um matemático, um físico, um químico, que está exigindo resultados, porque uma tese de química você pode fazer uma em 30, 40 páginas, apresentar um experimento, demonstrá-lo e pronto, acabou. Mas em filosofia é diferente, tem que ser bastante. E aí parece que entenderam, se tratava, mas já havia esse equívoco desde o início, que a semente estava plantada lá, e não era, o espírito da faculdade não era esse. Não era esse. Era para, por exemplo, departamento de física. Não era departamento, eram umas cadeiras de física. Mário Chamber, titular da mecânica celeste. Era para formar professores de física que pudessem dar aula de física no sistema secundário, na rede estadual de ensino do Estado de São Paulo. Não era para descobrir, não era para ser o novo César Lattes, descobrir alguma partícula elementar. Isso poderia acontecer por acaso, nem estava a faculdade equipada para produzir isso, era para produzir bons professores de física, de matemática, de química, de biologia, que não dissessem asneiras e que formassem gerações de futuros cidadãos plenos no ser humano. Aí sim começava a utopia numa sociedade oligárquica como era a brasileira e, sobretudo, a paulista. Na verdade, foi a oligarquia paulista que fundou a faculdade. Um dos traços da faculdade era ser uma faculdade anti-oligárquica nesse sentido. E a ciência devia entrar nesse cômputo. Mas, enfim. É só para dar um palpite, já que falaram na minha família. Então, o que acontece, né, de deletério com essa coisa é algo que todo mundo sabe, mas ninguém bota por escrito, né? É um pouco assim, o candidato, o cara que está pedindo uma bolsa para um projeto, ele dá algum jeito de dizer, não, essa membrana do bichinho tal, isso aí tem um potencial de resolver o problema do câncer, né? E é tudo fingido, né? Mas o parecerista também olha aquilo, sabe do que está tratando, e se é um bom projeto, ele aprova, né? E deixa de lado aquela história de uma utilidade potencial que pode aparecer lá adiante, né? Então, uns fingem que pesquisam por inovações nesse sentido mercadológico e outros que fingem que acreditam que o pesquisador está realmente fazendo isso, né? Agora, quanto a essa ideia de pesquisa em filosofia também, de vez em quando, para estabelecer a distinção, eu falo, na filosofia não se faz pesquisa, se faz reflexão, que é algo diferente. Se não me engano, inclusive, esse é um índice acusado pelo Heidegger como, né, uma questão ligada à filosofia, né, com problema, né, essa ideia da pesquisa. O que se faz é pesquisa. A questão é continuar sempre pesquisando, né? Porque nas ciências humanas, como é que você não tem um resultado propriamente? Então, o que você faz? Continua sempre pesquisando, está sempre pesquisando, né? Está sempre na pesquisa, né? Você poderia ver nas ciências naturais alguns termos dessas pesquisas, né? Chegar a algum objetivo, ao estabelecimento de uma lei ou de um fenômeno novo, né? Ou adequar um fenômeno a uma certa teoria, etc. Isso poderia ser um resultado parcial, mas nas ciências humanas, como é que você faz? Ou na filosofia? Né? Então, é uma constante, é só pesquisar, é uma pesquisa, continua sempre pesquisando. Né? O que acaba levando a um certo... Né, é isso, é um engodo. Né? Na verdade, como você... são formas que a gente se adequa a elas e apresenta, né, para dizer que está desenvolvendo a sua pesquisa, está fazendo, né, publicou tal livro sobre a pesquisa que vem realizando, mas é difícil de avaliar quais são os resultados. Né?
enfim. Mas eu acho que essa questão da inovação é a questão mais complexa, mesmo nas ciências naturais. Porque ela, por exemplo, eu tenho tido conversas com alguns professores da Politécnica e o problema é, bom, mas nós temos certos processos mais antigos, por exemplo, de metalurgia e, né, vamos dizer, a FAPESP não financia mais o que seriam, o que eles chamam processos antigos de produção, vamos dizer, industrial. Qual é a ponta? A ponta é nanotecnologia. Se você tiver qualquer pesquisa em nanotecnologia que aponte para algum produto inovador ou processo inovador em nanotecnologia, você consegue financiamento. Mas se é, por exemplo, para uma readequação industrial de alguma parte tradicional, vamos dizer, da metalurgia, na produção de metais, etc., renovação de certos processos industriais que são considerados tradicionais, não consegue pesquisa, não consegue, vamos dizer, financiamento. Por quê? Porque não está ligado à inovação. Né? Então, também tem esse viés aqui ligado à inovação no financiamento de produções. Né? Por exemplo, o que faz com a agroecologia? Vamos lá, o que faz com a agroecologia? A agroecologia não pretende ser inovadora, né? Ao contrário, tá certo? Se opõe às pesquisas inovadoras, são pesquisas tradicionais, são, que tentam recuperar o conhecimento tradicional, milenar da agricultura, na produção, certo? Orgânica, na produção que não tenha todos os problemas que as inovações tecnológicas têm, quando aplicadas ao campo. Né? Então, nós já sabemos quais são as dificuldades, de implementar pesquisas nessa linha, ou até mesmo um sistema de produção agroecológica, mais compatível com a preservação ambiental, com programas de despoluição e coisas assim. E a alegação em geral, porque é pouco produtivo, que não é verdade. A gente poderia até colocar questões assim: o que seria melhor? Ter uma produtividade, vamos dizer, de 30% menos de produtividade, sem os problemas colaterais de poluição da água, do rio, eliminação de polinizadores, etc., ou ter uma produção de 100% com todos esses problemas embutidos. Quer dizer, se nós colocarmos na balança todas essas coisas, sem eliminar as desmercadorias, o Marcos trata desse assunto aqui também, a questão de quando a gente considera que isso é uma desmercadoria, é um efeito colateral, mas que não tem efeitos no mercado, vamos dizer, ou seria prejudicial ao mercado, E é sempre o problema de como é que eu quantifico. Como é que eu quantifico o desaparecimento das abelhas? Quanto custa? Vamos dizer, do ponto de vista comercial e mercadológico, quanto custa? Ou, por exemplo, quanto custa o desaparecimento do Rio Doce? Quanto custa para o país? Quanto está custando isso? Com aquele desastre. Ou mesmo em Brumadinho, quanto custa lá o desaparecimento do rio e das espécies que estão ligadas a isso? Como é que eu posso colocar isso no cálculo? Olha, o Felipe levantou a mão. Certo. Peço passar a palavra para ele, Boa tarde. Muito obrigado pela apresentação. Mas eu também comentando nesse sentido do departamento também, da questão da filosofia, é muito curioso, porque parece que uma tendência cada vez maior também é um certo deslumbramento com os rankings.
e com a forma como se coloca critérios completamente aleatórios e alheios em um ranking cuja única finalidade é a competição, mesmo com outras universidades, e se houve atualmente coisas como, por exemplo, o mestrado você pode terminar em 3 anos, mas se não se terminar em 2 ou 1 ano e meio, se prejudica o departamento no sentido dos rankings. E a própria ideia de formação, de uma pesquisa, de uma reflexão filosófica nisso, se perde completamente. No mesmo sentido, a ideia... essa ideia de que uma pesquisa de filosofia também tem uma utilidade, e a cada momento, por exemplo, nos congressos em que eu tive essa experiência, minha pesquisa que eu terminei agora foi sobre o Heidegger, sobre a questão do nada em Heidegger. E foi muito interessante, porque eu fui me inscrever em uma série de congressos e eventos, e nesse congresso você ainda são de temas gerais, e você recebe formulários como... com perguntas como qual inovação a sua pesquisa trará, de que modo a sua pesquisa irá afetar objetivamente a sua comunidade. O que ainda cria uma questão de o que quer dizer uma comunidade, quer dizer o bairro onde eu vivo, a cidade onde eu vivo, e a grande questão do que a minha pesquisa sobre o nada em Heidegger contribuiria em termos objetivos para o meu bairro, não faço ideia, acho que em nada, como diz o título. Então, cada vez mais parece ter esses desafios para a pesquisa em filosofia, uma pesquisa com uma ideia de formação, uma pesquisa de textos, como se inova em leituras de Aristóteles, e como que se cria realmente patentes nesse sentido. E o próprio Heidegger traz, aqui na Introdução à Metafísica, a ideia de que um novo modelo universitário, isso é na década de 40, já queria trazer para avaliar a filosofia e a pesquisa em filosofia e o conhecimento com critérios que avaliam uma bicicleta ou uma linha telefônica em utilidade. Ela é boa, ela faz, ela cumpre o papel, mas qual é o papel de uma pesquisa em filosofia? Qual é o papel de uma pesquisa acadêmica? Isso vai para todas as áreas. E é muito curioso, até no caso da Vale também, como tem agora, parece uma movimentação de várias pesquisas, de uma série de ONGs entrando em conjunto com a Vale do Rio Doce e outras empresas, junto com pesquisas universitárias, feitas em universidades públicas, que cumprem de forma sorrateira o papel de validar e criar publicidades para a própria Vale, como se a Vale estivesse fazendo agora grandes mudanças para a vida da população. Então, você vê uma série de ONGs fazendo pesquisas em Brumadinho, e, na verdade, você já vai ver mais a fundo, essas ONGs fazem publicidade. Eu vi recentemente uma que fazia uma função educativa para as jovens de Brumadinho da região, e eu fui entrar na página para ver, porque se suspeita quando o patrocinador é a Vale, e havia um professor dando uma aula para as crianças, e no fundo da lousa, um slide escrito Vale, para crianças de 10 anos, 11 anos da região, que perderam tudo pela Vale, a Vale não deu nada, não deu nenhum retorno, e agora eles têm que ter aulas e ONGs que se dizem, e financiadas às vezes por pesquisas de universidades públicas, trazendo publicidade da Vale para essas crianças. Na sala de aula, uma coisa da Vale na lousa, é assustador. Enfim, era isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado. Foi para a argumentação, né, e crítica. Agora, seria bom dizer que, nesse capítulo das exigências que são colocadas aos professores, aos pesquisadores, né, tem esse lado da inovação, mas também tem o outro lado, né, que é a publicação de artigos. Né? Então, continua, apesar de todas as críticas, né, me parece que acho que até eu estou usando esse termo, dissonância cognitiva. Não sei se é bem esse o sentido geral, mas a ideia é quando há um descolamento, né, entre aquilo que a pessoa diz e a sua prática. E no caso aí, digamos, das deficiências desses métodos de avaliação, né, pelo número de artigos e número de citações, todo mundo reconhece que é um sistema super precário, super falho. Todo mundo reconhece, mas se comporta como se isso não existisse, né? Continua valorizando, né? A própria produção desse projeto liderado pelo professor Markovitch tem um pouco isso, né? É um projeto sobre a produção, né? No caso, produção de artigos também, né? E também, mais especificamente, né? Sobre esses rankings, né? Então, tem alguns artigos que ficam apontando esses rankings, né? Que ficam, né, apontando, e apesar, né, de reconhecer todas as falhas, né?
como semana passada, ou essa semana, né, saiu um resultado aí para a USP, é a melhor universidade da América Latina, algo assim, né? E todo mundo festeja e tal, sem se dar conta, né? E a coisa é tão pesada, em algumas universidades europeias, essa subida no ranking é colocada como objetivo da universidade, né? Aqui no programa do Markovitch, acho que eles driblaram um pouco essa questão, né? Tem uma hora que ele fala, o objetivo é melhorar a presença da USP nos rankings. Agora, o que é melhorar a presença dos rankings e não subir no ranking, né? Então, é isso, né? Assim como na universidade agora, o objetivo primordial é subir nos rankings universitários. Custe o que custar. Acho que Pedro está querendo falar, não é, Pedro? Vou te passar a palavra. Boa tarde a todas e todos. Saudar o Marcos. Eu sou editor da revista ADUSP, da Associação dos Docentes, e o Marcos fez parte da comissão editorial da revista, é o responsável, em grande medida, por algumas das nossas melhores edições, né? Foi um conselheiro muito prolífico, muito ativo. E, bom, eu, além disso, admiro muito o trabalho dele e quero saudar também o professor Paulo Arantes, que eu tive o privilégio de entrevistar outro dia. Eu queria fazer algumas rápidas considerações. Primeiro, em relação a essa história dos rankings, né? Só lembrar que na recente entrevista que concedeu à TV Cultura, no programa Roda Viva, o reitor da USP usou o suposto elevado ranking da USP como um álibi, como uma espécie de linha de defesa para dizer o seguinte: bom, realmente a gente tem menos professores do que deveríamos ter, porque vocês devem estar acompanhando, a USP está vivendo uma crise por escassez aguda de docentes, né? Que ela é generalizada, mas ela é mais aguda em algumas unidades, como a FEFELESH, a Escola de Comunicações e Artes, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, vai explodir na Escola de Enfermagem logo, logo. Enfim, são problemas graves, né? E o reitor achou que ia ser tudo bem no Roda Viva, mas ele recebeu uma saraivada de perguntas dos jornalistas, da idade jornalistas, e num determinado momento que ele estava muito acuado, ele disse: olha, mas tem uma estrutura que foi quem decidiu, assim, que nós deveríamos contratar X docentes. Era uma estrutura muito boa, tanto é que nós estamos entre as 100 melhores do mundo, né? Então o ranking virou agora um álibi, até uma linha de defesa para certas situações, né? E claro que isso tudo é um troço muito pernicioso à ciência, né? Muito, muito danoso. A gente já teve a oportunidade de ver como isso é fantasioso, inclusive, né? Porque os rankings eles tendem, inclusive, a privilegiar aquelas universidades que têm detentores de prêmios Nobel e tudo mais, né? As universidades centrais, tudo isso já foi muito discutido e fica essa coisa maluca de procurar saber em que posição nós estamos no ranking tal, porque são vários, né? Bom, esse é um comentário. Outro comentário que eu queria fazer, até o que o Felipe falou, acho que ilustrou isso muito bem, é que eu queria relativizar essa história de que não tem pesquisa em filosofia, né? Eu entendo que tem pesquisa. A pesquisa é uma atividade fundamental de qualquer atividade que diga respeito ao conhecimento, né? Então, se você revisa outros autores, se você vai elaborar, você vai revisar outros autores, você vai revisar o seu próprio trabalho, isso é pesquisa, né? Então, eu queria relativizar um pouco, o Paulo Arantes falou, depois o Marx, né? Mas eu acho que a pesquisa... Agora, é claro, não é essa pesquisa que com essa obrigação absurda de ter
resultados que você possa contabilizar, né? Porque esses métodos produtivistas, eles querem contabilizar tudo, porque tudo tem que ser medido, né? Então, quando não dá para contabilizar, como é o caso das aulas, né, eles não conseguem enquadrar a aula. Então, por isso que a aula fica fora, né? A pesquisa você consegue medir. A aula é mais difícil, né? Então, eles não conseguem. É uma crise isso, né? A docência está fora do esquadro. E a pesquisa você mede pelas publicações, não sei o que e tal. Então, é isso. Eu só queria dar um exemplo, assim, para reforçar tudo que... E eu tenho ampla concordância com o que eu ouvi aqui, né? Eu entrei um pouquinho atrasado. Mas, assim, eu queria dar um exemplo para vocês do que é desmercadoria, né? Para usar essa terminologia do Marx aí, né? A USP acabou de descartar e condenar à morte, praticamente, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais de Bauru, o HRAC. Hospital vinculado à USP com décadas de existência, referência internacional no tratamento de fissuras lábio-palatinas, não é? E o que fez a USP a partir de 2014? Ela está destruindo paulatinamente esse hospital. A gestão Zago conseguiu desvincular da USP de maneira totalmente ilegal, né? Desvinculou o hospital. Não existe essa figura no estatuto. Eles passaram isso sem nenhum debate. E desde então, o hospital vem sendo perseguido. Finalmente, o hospital foi transferido para o governo estadual e colocado sob a gestão de uma OSS, que é a Fundação Privada FAEPA, que é constituída por docentes da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e que já foi presidida pelo atual reitor, não é? E a FAEPA, obviamente, vai receber uma pequena quantia de 309 milhões de reais para gerir o hospital durante 5 anos. Né? Os 500 e poucos funcionários do hospital foram pressionados pela reitoria para trabalhar para a fundação privada. Eles são funcionários da USP, pagos pela USP, e foram obrigados a trabalhar para a FAEPA. Né? Agora, por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque esse hospital, durante décadas, desenvolveu técnicas, desenvolveu terapias e se tornou referência internacional no tratamento de fissura lábio-palatina. Mas ele é um hospital do SUS e tudo isso de graça. Então, ele tratou de graça mais de 100 mil pacientes durante décadas. Ele transformou positivamente a vida de dezenas de milhares de pessoas. E isso não interessa. Isso não interessa para a USP. Então, o hospital foi simplesmente descartado e sucateado. Tá certo? Então, quer dizer, todo esse discurso, isso para mim assim, é a demonstração mais evidente de todo esse discurso em favor da pesquisa, a pesquisa avançada, a pesquisa inovadora, etc. Né? Quer dizer, quando você traz uma inovação que de fato está ligada à qualidade de vida das pessoas, está ligada a um modelo gratuito de atendimento à saúde, isso não importa. Tá certo? Então, eu queria só dar esse exemplo e já falei demais. Muito obrigado. Eu gostaria de, agradecer ao Pedro pelas referências à minha pessoa e voltar só um pouquinho à questão da pesquisa ou reflexão na filosofia, né? Acho que na filosofia, acho que é razoável falar em pesquisa bibliográfica, né? Pesquisa bibliográfica, eu acho que o termo se aplica aí bem, né? Só que a pesquisa bibliográfica é a cozinha, né? Não é o prato que o freguês vai comer, né? Então, a parte mais fundamental seria o que vem depois, né, apoiado na pesquisa. Essa outra parte que eu prefiro chamar de reflexão em vez de pesquisa. Mas, enfim, a gente não vai brigar por isso, né, porque é uma questão meio terminológica. Né? Eu aproveito o gancho do Pedro para dizer o seguinte, a mesma coisa acontece no Hospital Universitário aqui de São Paulo, né? Certo? Eu acho, inclusive, um crime. É um crime que você deixe um hospital com essa estrutura que o hospital universitário tem, vazio,
sem atender a população em volta do hospital, certo? Não está atendendo ninguém. Mal está atendendo os docentes. Você tem que brigar para ser atendido lá, tá certo? Eu sempre usei o hospital universitário, né? Agora tenho dificuldades no hospital universitário, né? E o que eu acho mais grave no hospital universitário é que o hospital universitário sempre foi um ponto extremamente importante na formação dos médicos da USP, porque ele abrigava a residência médica, tá certo? A residência médica agora é feita em outros hospitais, como, por exemplo, o Albert Einstein, tá certo? Ou seja, é assim, mais ou menos, a escola de medicina da USP, né, manda os residentes para hospitais como, por exemplo, o Hospital Albert Einstein, para que o Hospital Einstein pague o residente, tá certo? Né? Isto é, se livrou desse custo de ter que, né, pagar a residência médica, né, dos médicos formados na universidade. Né? Então, por exemplo, essa é uma distorção, né, que deveria ter entrado no ranking, né, porque se entrasse isso no ranking universitário, provavelmente ia parar no último lugar. É que os rankings nunca levam em consideração a função social realizada pelas universidades, né? Estão preocupados com a mercadologia, de novo, né? Certo? Então, só para, vamos dizer, aprofundar a questão ligada aos hospitais universitários, né? Nina. Oi, gente, tudo bem? Cara, eu não tenho grandes comentários a fazer. Eu queria primeiro dizer kudos ao professor Marcos, e kudos no sentido do Ziman, que é muito mais legal do que o sentido grego levado para o inglês, que me perdoe, Homero. Eu achei o livro maravilhoso. A Regiane, eu acho que eu vi ela entrar, ela sabe, eu comprei até para minha mãe. Acho que eu gastei o que eu ia dizer falando ontem ao telefone com o professor Marcos, mas aquela conversa e ver agora o debate que está acontecendo e perceber o tempo todo que tudo pode ser rastreado para o livro do professor Marcos, o fetichismo dos rankings universitários, a questão da docência. Eu tinha proposto para ele ontem, e ele sugeriu que eu falasse aqui agora. Eu acho que talvez fosse muito legal e condizente também com o espírito da associação, se fosse feito também um evento presencial sobre o livro. Eu acho que na USP, nesse momento, é inteiramente relevante por tudo que foi dito agora, pela situação de greve que se aproxima, enfim, pela própria decisão da reitoria de como lidar com a contratação de novos professores a partir de critérios quantitativos de produtividade que cada unidade vai precisar ter como base para poder contratar professores, quer dizer, então, as unidades que trabalham com inovação e empreendedorismo diretamente e não precisam ficar se questionando, quer dizer, precisariam, mas não se questionam reiteradamente o que é fazer pesquisa, como a gente tem que se questionar na filosofia constantemente, vão ter uma vantagem sempre, né, o que coloca as ciências humanas em um problemão ainda maior do que elas estavam até agora. E eu acho que um evento presencial seria muito relevante no momento que a gente está vivendo agora, e queria só propor aqui organizar algo do tipo, e continuem o debate que eu estou gostando de ouvir e aprender. Obrigado pela proposta, Nina, a gente vai pensar nisso, sim. Nós temos o que, bom, eu imaginei primeiro, nesse momento, fazer um evento assim, vamos dizer, online, porque o livro do Marcos foi procurado por muita gente espalhada pelo Brasil todo, não é? Então, eu imaginei assim, fazer uma coisa presencial na USP, exclui o pessoal, certo? Né, do Pará, do Ceará, do Rio Grande do Sul, de Goiás, que são, né, da Bahia, tem muita gente mesmo que compra nossos livros, né, e adquiriu o livro do Marcos e tal, e se interessou pelo livro. Então, eu imaginei assim, uma coisa que fosse mais, vamos dizer assim, que as pessoas pudessem participar, né?
Se a gente fizer uma coisa presencial na USP, essa pessoal de fora não vai conseguir participar, né? A gente sempre pode dizer, bom, mas você poderia filmar e tal, mas a gente sabe como é na faculdade, é uma dificuldade para fazer uma operação desse tipo, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista técnico, né? A gente não tem recursos suficientes para fazer essa coisa funcionar como nós estamos funcionando aqui, né? Vamos dizer, com participação mesmo à distância, né? Mas a gente vai fazer isso oportunamente, porque, mais um pouco, eu vou anunciar mais um livro, né, que vai ser o livro que resulta do colóquio que foi feito do Lacey, né? Então, o livro está praticamente pronto, chama Entre Conhecimento e Valores, né? E Alternativas à Tecnociência Atual, né? Então, onde se faz muita discussão sobre saberes tradicionais, né? Sobre como os indígenas e os povos originários são aqueles que mantêm, né, a floresta, né? Que sustentam a floresta, né? Também sobre agroecologia, sobre as perspectivas feministas em ciência e tecnologia, sobre o problema da inclusão, né? Vamos dizer, nos quadros universitários, né? De negros, né? de quilombolas, indígenas, né? Tá certo? Então, aí nós abriremos, vamos dizer, talvez fazer presencial, para juntar toda essa discussão com a discussão do próximo livro que está vindo também. Tá bom? Mais alguém gostaria de... Vamos ver, eu vou injetar um assunto aqui, vou voltar à questão da neutralidade, né? Eu acho a neutralidade é um dos temas importantes, né? Você, de certa maneira, trata em alguns momentos dessa questão, né? Aqui, neste livro, você trata principalmente da questão da autonomia, né? Certo? E discute essas formas de autonomia da ciência, né? A gente sabe que, bom, a questão da autonomia da ciência está muito prejudicada, principalmente na questão do neoliberalismo, não é? Nós não temos autonomia de pesquisa no sentido de escolher, não é? As pesquisas em função dos interesses propriamente científicos ou internos à ciência, ou pela relevância daquilo que se quer pesquisar, né? Mas está ligada, obviamente, ao mercado, né? Quer dizer, o efeito do neoliberalismo vamos dizer, essa, né, interferência na ciência, né? Eu acho, gostaria sei lá, da gente trocar um pouco de ideias com relação ao que nós assistimos, vamos dizer, durante a epidemia de Covid-19, né? Houve uma clara interferência da política, né? Do governo Bolsonaro, dos seus ministros de saúde, etc., né? Avançaram sobre um campo que é claramente um campo científico, né? A campanha, por exemplo, contra as vacinas, etc., né? Por outro lado, também, há um problema sério na questão das vacinas por causa dos grandes laboratórios internacionais que também impõem aos países, né, uma certa perspectiva, né? A gente assistiu isso aqui no Brasil, né? Quando
todo o problema da Coronavac, de como, né, o Ministério e mesmo a Anvisa tratou a questão da Coronavac, né, porque, bom, enfim, em função dos interesses de outros laboratórios e de outras vacinas, né? Então, discutir um pouquinho essa questão, porque ela está ligada, de certa maneira, na autonomia e também à questão da neutralidade, né, da ciência, né? Então, sei lá, gostaria de ouvir um pouquinho, Marcos, sobre isso, o que você... Né? Você, no livro, trata, por exemplo, claramente das doenças negligenciadas, né? Nós temos algumas, claro, aqui, né? Chikungunya, né? Enfim, a doença de Chagas e outras doenças que, né, são doenças tropicais, vamos dizer, e que não recebem os investimentos suficientes, né, ou que deveriam receber em função dos interesses dos laboratórios, dos grandes laboratórios, né? Então, mas, enfim, um pouco sobre a Covid, propriamente, né? Do episódio que nós acabamos, essas questões da autonomia e da neutralidade nesse episódio. Uhum. Então, são vários aspectos aí, deixa eu ver se eu organizo um pouco, né? Sobre a Covid, né? Eu acho que é um fenômeno que precisa ser também situado dentro de um contexto um pouco mais geral, né? Nós estamos vivendo, tratei disso em outros escritos, né? A era da pós-verdade, né? Então, no caso da ciência, né, especialmente essa vertente pós-moderna, né, especialmente na sociologia da ciência, né, eu acho que tem uma responsabilidade, difícil estimar exatamente qual responsabilidade, né, mas eu acho que, na medida em que negam a neutralidade da ciência de uma maneira assim geral, acabam por solapar, né, a própria, digamos, solidez epistêmica da ciência, né? Então, eu acho que as coisas têm que pegar o problema da Covid, né, um pouco nesse espírito também. E isso no que se refere, né, a essas, digamos, as coisas que não funcionaram, quer dizer, a reação às vacinas, o movimento anti-vacinas e o movimento pró-cloroquina e ivermectina e coisas assim, né? Isso é uma parte. A outra, que tem mais diretamente que ver com a economia, aí a gente entra nessa questão dos laboratórios farmacêuticos, né? Que eu acho que, junto com essa indústria da publicação de artigos científicos, essa é uma outra área que tem, assim, uns lucros exorbitantes, né? E o que acontece... Desculpa. O que acontece nessa perspectiva é que a própria confiabilidade da ciência fica muito ameaçada, né? Saindo um pouco do caso da Covid-19, a gente acabamos de assistir agora um documentário na televisão, né, numa dessas organizações de streaming, né, a respeito dos opioides, né? E aquela firma, né, como é que chama? O Purdue Pharma, né, que foi comprada pela família Slacker e que fez um mal terrível, né? Coisa de, né, morrendo mais gente de overdose, né? Ai, desculpa, eu estou com um problema de garganta. Um pouquinho disso. Então, nesse caso, o que existia? Existia, assim, uma falsificação dos resultados, né? Mentira deslavada para promover os opioides com esses resultados desastrosos, né? Que hoje em dia tem mais gente morrendo de overdose de opioides do que somados acidentes, mortos em acidentes de carro e mortes em ações violentas, né? Nos Estados Unidos. Então esse é ainda um outro aspecto, né?
Então, agora, eu acho importante ressaltar no outro artigo que vai sair nesse livro do colóquio, né, em homenagem ao Leite, eu trato mais detalhadamente da questão, e aí distingo 5 sentidos que podem ser atribuídos à ideia de neutralidade na ciência, né? Em 3 desses, eu digo que, de fato, nesse sentido, são neutros. E em 2 outros, ou, enfim, 2 e 3 aí me confundo às vezes um pouco, mas no outro sentido, a ciência não é neutra. No caso desses medicamentos, das doenças negligenciadas e muitos outros, né, a ciência realmente não é neutra. Mas eu estou com dificuldade de falar na última. Eu paro por aqui em virtude disso. Ótimo. Eu vou trazer uma água para você. Não, eu tenho aqui. Não sei o que está acontecendo. Eu quero mais. Muito bem. Mais alguém gostaria de... Pedro? Não, Pedro fez um gesto, Pablo. Eu tinha levantado a mãozinha. Fazia certo. Não, eu queria provocar o Marcos a respeito de 2 afirmações que ele fez aqui na página 22, na introdução do livro. Infelizmente, eu só consegui ler a introdução até agora, Marcos. Que eu achei contundentes. Assim, né? Eu achei contundentes. Ele diz assim... E o capítulo, eu acho que ele está se referindo ao capítulo 8, né? E ele diz assim: por outro lado, o capítulo é fruto também de meus estudos sobre Marx e a tradição marxista, que tiveram início ainda no período da minha pós-graduação em Londres e continuaram intermitentemente desde então. Num processo muito demorado, cheguei à conclusão, primeiro, de que a teoria marxista do valor-trabalho é insustentável. Uma posição defendida, inclusive, por alguns autodeclarados marxistas, o que não é o meu caso. Então, eu gostaria que, obviamente, ele não detalhou isso, porque acho que não cabia aqui, mas eu gostaria de provocar o Marx no sentido de ver se ele explicita um pouco mais isso aqui. Quando você diz que você não se inclui entre os autodeclarados marxistas, isso quer dizer que você está se colocando fora do campo do marxismo ou quer dizer apenas que você não gosta de sair por aí se declarando marxista? Né? Então, essa é uma questão. Qual é a sua relação, afinal, com o marxismo? Né? E a outra é que eu gostaria que você, se possível, falasse um pouco dessa sua conclusão de que a teoria do valor-trabalho é insustentável. Né? Eu não sei se dá tempo, mas foi algo que me chamou a atenção, e como esse é um debate sobre o livro, eu achei que seria interessante questionar o autor sobre isso. Obrigado. Vou fazer o possível, vamos ver o que acontece com a minha voz. Então, de fato, né, eu comecei a me interessar mais pelo marxismo quando eu fui, em 71, para a Inglaterra para fazer o meu doutorado, né? Era a época assim, do auge da ditadura, e para mim foi um momento decisivo, né? Um momento em que eu, que era, digamos, um pouco desligado das questões políticas, né? Eu não cheguei à conclusão de que eu não podia me respeitar se não desse alguma contribuição, né, para a resistência à ditadura. E lá em Londres, então, participei de seminários, lendo Marx, Engels e Lenin, etc., né, mas com muita dificuldade, né? Afinal de contas, a minha paixão intelectual primeira foi com as ciências naturais e a matemática, né? E todo o estilo de pensamento, né, do Marx, da sua tradição, é muito diferente, né? Então, eu fiquei, assim, muito perplexo, digamos, na leitura, inclusive, né, dos primeiros capítulos do Capital do Marx. Para mim, aquilo lá não descia de jeito nenhum, achava muito esquisito tudo aquilo, né? E, então, a própria tese que eu, inicialmente, a minha ideia era fazer uma tese
contra o Popper, né? A tese acabou sendo contra o Popper, mas não da maneira como eu imaginava, porque eu imaginava fazer uma defesa do marxismo contra as críticas do Popper, né? E simplesmente para realizar esse empreendimento, eu teria que ter uma noção mínima, né, de qual, né, forma, qual variedade de marxismo eu iria defender, né? Não cheguei a uma conclusão a respeito disso, e a tese, enfim, acabou sendo, digamos, contra o Popper, de crítica ao Popper, mas pegando só as questões mais pertinentes à epistemologia, né? O problema da indução e o problema da demarcação. Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? De vez em quando eu voltava a estudar o marxismo e tal. E, então, aos poucos, acho que eu fui começando a entender melhor como é que funcionava o estilo de pensamento do Marx e da escrita dele, mas, ao mesmo tempo, me convencendo de coisas, um pouco assim, não, mas eu tinha razão antes, né? De fato, isso aqui está muito complicado, né? E eu escrevi muito pouco a respeito disso, em parte porque tem uma literatura imensa, né, sobre o marxismo, diferentes vertentes do marxismo, essa própria discussão sobre o valor-trabalho, né, tem montanhas de livros e artigos publicados, então a dificuldade era essa, né? Cheguei a escrever alguns textos, mas que nem foram, assim, publicados, né? E aí a questão de ser marxista ou não, aí o raciocínio é assim, bom, dentro da teoria marxista, ou se quiser delimitar um pouco, teoria marxista econômica sobre o capitalismo, né? Eu acho que essa perspectiva, a teoria do valor-trabalho, é absolutamente fundamental. E como, digamos assim, eu não estava aceitando essa teoria, eu falei assim, não, é mais justo dizer que não sou marxista, né? Agora, não quer dizer que tenha muita coisa nos meus escritos que, de uma maneira ou de outra, vem lá do Marx, né? Inclusive, tive a experiência de pessoas, há tempo, lendo o meu texto e achando que eu era marxista, né? E quanto que eu, assim, por esse critério, preferia não me categorizar como marxista, né? Agora, quanto à crítica ao valor-trabalho, enfim, logo no começo, eu acho que tem duas partes, assim. Tem uma parte que tem a ver com aquele primeiro capítulo do Capital, e que existe uma espécie de dedução a priori, né, para chegar na teoria do valor-trabalho e tal, que eu acho que, enfim, é um erro lógico, né? Eu concordo mais aí com aquele autor, escapa o nome agora, não é o Hilferding, o outro, Bernbawerk, né? O Bernbawerk é que fala, né? Segundo algo também, né, que está muito no fundamento do marxismo, aquela ideia da equivalência, né? Para uma troca ser justa, precisa ter, as duas coisas trocadas precisam ter o mesmo valor, né? Isso aí eu acho que se explica dentro de uma teoria, dentro de uma visão ética, né, moral do marxismo, mas em termos analíticos isso aí não funciona, né? E depois tem toda uma problemática que aparece aí mais no terceiro volume do Capital. Na minha visão, né, o Marx fica se debatendo com certas questões e não chega a uma conclusão, e porque acho que o problema da maneira como é colocado é insolúvel, né? Então, eu sei perfeitamente que tem pessoas muito inteligentes, muito capazes e tal, que defendem a teoria do valor-trabalho, mas, para pegar só um caso, por exemplo, do professor Grespan, né, eu acho que ele chega a uma formulação assim tão abstrata da teoria do valor-trabalho, eu fico me perguntando, mas isso aí é uma beleza como uma construção assim, abstrata, né? Mas como é que isso vai se ligar com os problemas, com a dinâmica real do capitalismo? Eu não consigo enxergar muito aí como é que fica a conexão entre as duas coisas, né? Então, não sei se eu respondi, mas tinha uma outra pergunta ainda, não? Então, basicamente é isso, né? Certamente que
entre o que eu escrevo, está inserido numa tradição que vem lá do Marx, né? Mas tem esse limite aí da concordância, né? Tudo bem, Pedro? Isabel? Não, eu queria continuar no capítulo das provocações, já que o Pedro começou. Foi uma questão de bastante debate aqui entre nós. E queria que você falasse, então, porque eu acho que é interessante, a sua proposta a respeito da avaliação através de memoriais, que é você quer dar uma contribuição, né? Você não está só fazendo a crítica no seu último capítulo, né, da forma como é feita a avaliação nas universidades, mas você propõe uma maneira, digamos, muito antiga, talvez, e que seria uma grande inovação se fosse adotada. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Por que você acha que os memoriais seriam uma boa forma de avaliação, né, do trabalho dos professores? Bom, em primeiro lugar, eu já só complementar um pouco o que eu falei antes, dos meus estudos do marxismo nos últimos anos, a gente organizou um grupo de pesquisa muito modesto, chamado Marx, Ciência e Tecnologia, com alunos aí da pós-graduação, acho que não vou mencionar um por um, mas acho que uma menção é necessária porque me ajudou muito, digamos, as discussões que nós tivemos sobre, a partir das leituras do Capital e depois do marxismo ocidental, tudo isso foi muito útil para mim, né? Mas passando agora à questão dos memoriais, eu acho que é isso, né? A ideia é tentar esboçar, né? Assim como uma proposta meio vaga, meio utópica, talvez, né? Mas de formas de avaliação qualitativas, né? Então, um elemento da minha proposta é valorizar os métodos tradicionais da evolução, da avaliação, que existiam desde os começos, né, da ciência moderna. Então, a própria defesa de mestrados, de doutorados, os prêmios, enfim, uma infinidade de procedimentos, né, que são, digamos, uma retribuição da comunidade científica aos seus membros pelas contribuições que podem dar, né? Então, o problema é fazer isso de uma maneira não quantitativa. E aí que vem o problema, né? Eu acho que no mundo de hoje, a gente ficou... Quando eu falo a gente, né? Essa é uma outra implicação minha, né? Autores que falam, nós deixamos de fazer isso, aquilo, ou nós não damos a devida atenção. Em geral, a pessoa que está falando isso está fazendo de uma maneira crítica. No fundo, o que está falando é os outros. Eu não, porque eu estou vendo o que está acontecendo. Os outros é que estão falhando aí, de algum modo. Por isso que eu não gosto desse tipo de formulação, né? Mas eu ia incorrer um pouco nela, por facilidade de expressão, dizendo, nós nos tornamos tão dependentes dos números para raciocinar sobre as coisas, que parece que, né, se não tem número, é pura subjetividade, né? Então, no caso da dor, por exemplo, né, aí tendo um pouco a ver com a questão dos opioides, né? Como é que você vai, né, medir, quantificar a dor? Existem, né, processos para isso, mas eu acho que o resultado é, assim, super precário, né? Ou seja, estatisticamente, você trata do desemprego. Agora, para ir lá e conversar com o cara de desempregado, né? Se entender com os problemas, com as dificuldades que vem disso, aí não se chega nesse ponto, né? Qual é o grau de infelicidade causado pelo desemprego? Então, o problema é esse, né? Como eu falei, aprender ou reaprender a funcionar, e no caso das políticas públicas, né? Raciocinar e escolher as políticas públicas de uma maneira, né? Eu não quero ser radical, né? Não quer dizer que não pode entrar número de jeito nenhum, né? Mas tem que valorizar muito o qualitativo. E aí,
nesse terreno da política e das políticas públicas, né, eu acho que a maneira não quantitativa, não puramente quantitativa de pensar, né, essa maneira, enfim, é algo que a gente precisa aprender. Né? Não, o que eu estava querendo dizer, que tem muito a ver com a política. Né? Na política você tem interações, talvez eu esteja idealizando um pouco, certamente, que na política é cheio também de números e pesquisas de opinião e gastos com as campanhas e tudo mais, mas tem um nível da política que trata da interação entre as pessoas, dos políticos, de seus seguidores, de seus adversários, né? São interações que vão muito além de uma mera racionalidade cartesiana e baseada em números, né? É um tipo de interação em que os valores, né, são afetados mutuamente entre os interlocutores. Então, esse é o caminho que eu vejo. Né? Bom, chegando então aos memoriais, né? Porque os memoriais, pelo menos tradicionalmente, não sei como é que está agora, né? Mas, enfim, para quem não tem muita familiaridade, não sei se isso vale para todas as outras universidades fora a USP, mas na USP, para fazer o concurso de livre-docência, concurso de professor titular, é necessário escrever um memorial, que, bom, fundamentalmente, o memorial quer dizer, né, por que eu acho que eu mereço, né, ser um livre-docente, ser um titular. Mas, fora essa indicação, pelo menos na USP não tem, digamos, receitas ou requisitos, né? Estou informado que acho que na Unesp tem, né? A pessoa tem que botar, né, o seu currículo Lattes inteirinho, contando pontos, né, para cada coisa que ele já fez e publicou, né? Mas a ideia original, que é o que eu defendo, é uma coisa mais livre. A pessoa se coloca diante dos seus pares e diante da sociedade, dizendo, olha, eu me interessei por tal assunto, por tal motivo. Aí é uma inteira liberdade, né? Se o cara, digamos, é desses que não tem muito apreço por aplicações ou por inovações, ele pode falar do seu interesse puramente intelectual por algum problema, né? Enfim, se quem quiser valorizar a contribuição concreta para a sociedade, não sei, um pesquisador em medicina, eu colaborei para fabricar tal vacina, tudo bem, né? Vale tudo ali, né? É uma espécie de a maneira, cada um se apresenta como quer, né? Agora, evidentemente, quando a gente faz isso, a gente também pensa um pouco em quem vai ler e como as pessoas vão julgar aquilo. Então, não é também uma coisa, não é um solipsismo, né? Mas a ideia é essa, né? E não é nenhuma ideia nova, né? É uma ideia que tem surgido. Essa deficiência da avaliação quantitativa, baseada em número de artigos e citações, né? Isso aí tem... É uma coisa tão escandalosa, né? Que produz uma certa reação da comunidade científica, né? Eu acho que a grande dificuldade é porque ficou-se tão preso àquela coisa quantitativa que as pessoas têm medo, né? Bom, se a gente tira isso, o que vai virar? Vai virar uma zorra, cada um faz o que quer, como é que vai ficar, né? Então, seria essa a defesa que eu faria dos memoriais, né? Que poderiam entrar no currículo Lattes, seria uma espécie de grande expansão daquele resumo que aparece, né? Tem um limite fixo de palavras no começo, né? Podia ter aquilo e ter também um memorial, inclusive, né, no estágio da informática que a gente está, poderia servir também para uma atualização permanente, assim como funciona no currículo Lattes, né? A pessoa poderia ir acrescentando coisas ou mudando, né, conforme sentisse a necessidade, né? E é isso, então, que seria levado em conta no caso de um concurso para contratação, de um concurso para progressão na carreira, coisas assim, desse tipo. Também auxílio para pesquisa, bolsas, enfim, seria todo
né, balizado por esse tipo de avaliação qualitativa, e o mesmo valeria também para departamentos, faculdades, universidades, é um pouco assim, o departamento de filosofia da USP, digamos, né, resolve, né, o Paulo Arantes poderia colaborar bastante para isso, né, mas fazer uma espécie de memorial, né, começando aí na década de 30, como é que foi, depois como é que foi se transformando, e como é que se apresenta agora. Acho que essa seria a ideia. Desculpa de novo, mas... Pronto, falei. Muito bem. Bom, eu acho que nós já estamos com 1h30 de conversa. Se não houver mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta, o Marcos, nós podemos começar a encaminhar aqui a finalização dessa nossa reunião. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Tá ótimo. Então, eu acho que posso agradecer a todos, né, inclusive em nome do Marcos, pela presença, né, por terem participado aqui da nossa conversa, certo? E ficamos aqui para uma próxima ocasião, um próximo lançamento em que nós retomaremos essa atividade. Obrigado a todos. Paulo? Só cumprimentar o Marcos, não li, eu conheço alguns dos artigos do Marcos, foi publicando ao longo dos anos, mas não tive o livro em mãos ainda. Certo. Mas cumprimentá-lo pela publicação, pelo esforço de todos esses anos, pelo convívio. Aprendi muito coisas com o Marcos a respeito de inovação. Tinha muitas coisas a perguntar, mas como vocês já estão achando, já estamos encerrando, fico por aqui. Fui mencionado agora como ancião, para contar sobre os anos 30, eu não sou tão velho assim. Já perto dos 100 anos. Mas eu achei interessante a ideia dos memoriais, Marcos. Mas os memoriais estão ligados a concursos, a teses. E quem não faz concurso de tese? Como é que fica? Como é que o senhor não tem direito a ter um memorial? Esse é um ponto importante. Inclusive porque está ligado a uma questão clássica que foi levantada em 1968 pelo Antônio Cândido, que eu costumo citar muito, e que já é uma outra sementinha do envenenamento, não só da USP, mas de todas as nossas universidades. Em 68 houve uma reviravolta radical e uma constituinte para refundar a Universidade de São Paulo. E o Antônio Cândido tinha uma proposta que ele fez na comissão, que ia fazer o primeiro anteprojeto. Como ele era muito respeitado, todo mundo ouviu solenemente, seriamente, mas depois ele viu que a proposta dele não constava na proposição final que foi apresentada na Assembleia em 68 para a refundação da USP. Ele propôs o seguinte: olha, a USP aqui, nós estamos nos americanizando muito com esse produtivismo que já está infectando a universidade, e eu penso nos meus colegas, eu sou professor de literatura, teoria literária, eu penso nos meus colegas que são professores, por exemplo, de latim, de grego, de sânscrito, e assim vai, que são extraordinários professores e que têm muita dificuldade em escrever uma tese, e ficam a coisa empurrando com a barriga, aquilo é um sofrimento, um padecimento, uma aflição que, inclusive, adoece e prejudica, digamos, o desempenho. Isto é, de outra maneira, que nós estamos desvalorizando numa universidade, para mim, isso, diz ele, um epitáfio é a função docente, o ato docente. Então, é só pesquisa. Bom, a inovação é um desdobramento disso. Então, é só pesquisa, só aquele que escreve, e, portanto, aquele que publica, e por aí vai. E aquele que dá uma boa aula? É aquele que prepara um curso para um ano inteiro, sacrifica suas férias preparando um curso,
que atende os alunos, que não recusa nenhuma conversa com os alunos, por mais elementar que ela seja, que assiste os alunos, acompanha os alunos, que é um professor. E nós perdemos a dimensão do que significa ser um professor, o que ele chamava de ato docente, em nome dessa produção de papers, de teses e de memoriais, se autoelogiando, porque eu mereço ser livre docente, porque eu mereço ser titular, porque eu mereço isso e aquilo, assim por diante, como se fosse candidato. Então, Marcos, e não é qualitativa essa apreciação do memorial, porque ninguém vai fazer um memorial contra si mesmo, contra as suas limitações, falar as suas limitações e que ninguém fará isso. Então, é uma questão importante a ser pensada. Então, o resultado disso é que essa proposta do Antônio Cândido não foi acolhida. O pessoal fingiu que acolheu. Quando apareceu, finalmente, a revolucionária constituinte de 68, estava lá mantida o privilégio da pesquisa, da publicação, da inovação, e o ato docente tinha ido para um terreno baldio. O ato docente não era valorizado. E, com isso, a aflição de grandes professores de línguas mortas. Por exemplo, uma pessoa que eu conheço bem, que já faleceu, posso mencionar, que passou a vida traduzindo a Guerra do Peloponeso do Tucídides, cujo grego é dificílimo. A carreira dela, no memorial dela, seria 2 ou 3 páginas, e, no entanto, não conseguiu traduzir inteiro, porque era muito escrupulosa. A Guerra do Peloponeso do Tucídides. Onde é que estava a inovação? Ou não estaria a inovação? A contribuição, a ideia. Então, digamos, o valor de civilização do ato docente da pesquisa, de ler um texto clássico, como a Guerra do Peloponeso, que até hoje inspira a geopolítica mundial, está tudo lá no Tucídides, dito tudo lá no Tucídides. Como é que fica a posição de uma pessoa dessas numa universidade como a nossa? Já em 68. Então, a avaliação é realmente muito complicada. É muito complicada. E, digamos, o que o neoliberalismo fez foi introduzir formas de avaliação que se aplicam perfeitamente a uma empresa capitalista, mas não a uma universidade. E, de modo, ela introduziu uma vida fictícia de rankings e coisas semelhantes num lugar em que isso não existe. Mas tem que haver uma avaliação, senão as pessoas se encostam, não fazem nada. Então, ficam inteiramente alegações subjetivas. Esse é o quebra-cabeça eterno, não tem solução pronta. Nós temos sempre que inventar, olha, está desviando para lá, está desviando para cá, está virando uma patologia. E com isso eu quero dizer que a universidade, antes de se transformar numa organização empresarial, como ela é atualmente, que era uma instituição, ela também produzia patologia, ela produzia neuroses, ela produzia suicídios. As pessoas tinham autoestima e viviam da expectativa dos seus colegas. Ser julgado por um par não é uma notinha que você faz um parecer qualquer para uma revista qualquer, dezenas, mas era a opinião de alguém que você respeitava. Se você caísse na opinião de alguém que você respeitava, era uma espécie de morte moral. Então, essa instituição também produzia patologias, produzia fobias, era uma coisa louca. Então, não tem solução fácil para a universidade. Não dá alguma mensuração tem que ser feita. Só que a mensuração neoliberal é uma mensuração, são indicadores de preço, mas não existe mercado, nós não produzimos mercadoria. Como não existe mercado, então, essa mensuração, que é inteiramente fictícia, ela produz patologias e as pessoas se sentem improdutivas, porque não estão produzindo nada, porque não devem, não foram programadas para produzir alguma coisa. Voltando à pesquisa filosófica, existem vários livros com título de pesquisa. Tem no russo, tem pesquisas lógicas, tem as investigações filosóficas de Wittgenstein, mas eles não estavam fazendo pesquisa. Eu me lembro de um orientando meu, numa defesa de tese, que estava se referindo, não era o tema dele era outro. Mas, num certo momento, ele dedicou um capítulo sobre o Nietzsche. Ou ele se referiu na defesa e eu não me contive. Quando passa a piada na minha frente, eu tenho que fazer, e fiz uma barbaridade. Ele estava falando do eterno retorno do Nietzsche e se referiu à termodinâmica. Ele conheceu alguma coisa.
Mas você diz assim, Nietzsche, no decorrer de suas pesquisas, aí eu não fui. Como Nietzsche, no decorrer de suas pesquisas, a termodinâmica do Nietzsche era alguma coisa inteiramente folclórica, uma metáfora literária no máximo, que ele tinha lido de algum livro de divulgação científica naquele momento. Então, Nietzsche, no intervalo, durante suas pesquisas, Nietzsche não estava pesquisando nada. O Nietzsche era um escritor com 3.000 neuroses e outras tantas inibições, vivia de seca em meca, vivendo da mão para a boca, abandonou a carreira universitária e escrevia as coisas dele. Não eram pesquisas. Então, já percebeu, a coisa, o bicho já está dentro da maçã há muito tempo e provoca essas coisas ridículas. Nietzsche, durante suas pesquisas, chegou à conclusão de que aí começa a justificar o eterno retorno por termodinâmica e por aí vai. Mas, enfim. Mas terminando, né? Eu não quero abusar, Pablo, mas introduzindo o assunto novo. Né? Fica para o lançamento presencial na USP. Não, mas agora eu pedi o direito de resposta. E a mão aqui. Pelo seguinte, né? Parece que você está incorporando aí essa ideia do trabalho como algo negativo, algo, né? A pessoa só vai trabalhar porque precisa sobreviver, porque senão não trabalharia, né? E esse é um dos argumentos que eu desenvolvo num dos capítulos do livro para mostrar que não é bem assim. Então, para evitando entrar em muitos detalhes, o próprio fato de aqui, na USP, eu conheço mais de perto, né? Tem muitos professores que se aposentam e continuam trabalhando, às vezes muito mais do que antes. A Isabel está aí, pode confirmar isso. O Paulo Arantes, né? Vive escrevendo livros, fazendo lives, dando uma contribuição tremenda, né, para a reflexão sobre os problemas do país e do mundo, né? E ele tá ganhando mais dinheiro para isso, por acaso? Não está, né? As pessoas se dirigem à universidade porque gostam de fazer alguma coisa. Tem muita gente que fala, não, eu gosto de dar aula, mas o negócio é gostar. Mesmo se eu ganhasse na loteria, não precisasse mais trabalhar, eu continuaria dando aula, porque eu gosto daquilo, né? Então, me parece que você está, né, ignorando essa parte, digamos, da mentalidade de um professor universitário do Paulo. Nós vamos assim a tarde toda, Marcos. Eu estou justamente falando o contrário. Eu estou valorizando isso. Sim. Nunca trabalhei tanto na minha vida como aposentado, porque eu gosto. Uhum. Entre outras coisas, não só porque eu gosto, porque eu acho que é necessário, uma função, e a minha aposentadoria me paga, me obriga a isso, é o trabalho. Em certo sentido, eu estou trabalhando, eu continuo trabalhando. Eu não só dou aula porque, enfim, aí seria demais e tem muita gente mais competente para fazer isso. Mas eu não estou dizendo que a vida universitária, como diria o velho, é uma vocação, é uma vocação. Então, e você atende um chamado, você não tem como explicar, às vezes falha. Eu acho que eu tenho problemas com o memorial. Eu acho que o memorial, essas pessoas tendem à autocomplacência. Então, é necessário evitar memorial. Então, escreva um artigo sobre a sua trajetória, assim por diante, submetido ao escrutínio público, uma publicação. Memorial, você está diante de uma banca que vai julgar, é um concurso. E quando você faz um memorial muito seco, pega mal. Então, recomendo a leitura do memorial do Antônio Cândido, que está nos arquivos da universidade. É quase que um relatório, quase que uma ata de condomínio. E logo ele inventou tudo aqui. Então, para evitar essa exorbitância de um memorial, eles vão... Então, é complicada a vida acadêmica. Mas os avaliadores dos memoriais também, você não pode supor que são os caras tontos, né? Então, se o cara começa a inventar mentiras, né, e se autoglorificar, o examinador, o avaliador vai dizer, não, mas esse cara aí não está levando, não tem incorporado um tipo de modéstia que faz parte das relações da academia. Uma modéstia romana, digamos assim. E sabe como é que se chamava isso no meu tempo? Decoro acadêmico.
Então. Mas é isso. Bom, não sei se com isso a gente termina. Bom, deixo o meu agradecimento a vocês, todos que participaram. E podemos pensar num outro episódio desse tipo. Talvez presencial, né? Uhum. Muito bem. Tá bom. Então, até uma próxima.